E aí, gente, tudo bem? Então, para a gente terminar nosso tema sobre ligações químicas, o último tipo de ligação que eu vou comentar com vocês é sobre ligações metálicas, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, o que são ligações metálicas, tá? Ligações metálicas são ligações químicas que ocorrem entre dois átomos do grupo dos metais, tá? E como que essa ligação química ela vai acontecer? A gente já falou de ligação iônica, já falou de ligação covalente. Na ligação iônica, ocorre uma doação de elétrons de um elemento metálico para um não metálico. Na ligação covalente, ocorre um compartilhamento de elétrons entre dois elementos químicos não metálicos. Na ligação metálica, não existe doação, não existe compartilhamento, não existe nenhum tipo desses casos anteriores que a gente falou. Nessas ligações ocorre a formação do que a gente chama de uma nuvem ou de um mar de elétrons. Quando dois átomos metálicos eles se aproximam, os elétrons da sua camada eletrônica mais externa, ou seja, da sua camada de valência, eles se tornam elétrons livres. E, portanto, eles podem se movimentar por todos os átomos que estão promovendo essa ligação, que estão próximos um do outro. Então esses elétrons eles não são mais uns elétrons fixos, elétrons presos a uma eletrosfera única de um átomo. Eles podem se movimentar livremente por todos os átomos que estão próximos naquele local, tá? Então a gente diz que essas ligações elas consistem numa infinidade de elétrons liberados pelos próprios átomos que estão fazendo ela, que se transformam em cátions, porque se eles estão liberando os elétrons, eles vão se transformar em partículas com carga elétrica positiva, os quais vão ficar envolvidos por uma nuvem ou um mar de elétrons que mantém-os unidos, que mantém eles ligados, tá? Então, por exemplo, lá naquele fiozinho de cobre que permite a passagem da energia elétrica lá na fiação de luz em casa, são vários átomos de cobre. Esses átomos de cobre perderam seus elétrons da última camada eletrônica e agora esses elétrons eles ficam movimentando-se por todos os átomos, formando uma nuvem de elétrons ao redor desses átomos que estão mantendo-se unidos. Então, ok? Propriedades químicas dos compostos que são formados por ligações iônicas, ligações moleculares e ligações metálicas. Primeiro vamos começar com os compostos iônicos. Substâncias químicas que são feitas a partir de ligações do tipo ligação iônica, eles geralmente são sólidos à temperatura ambiente e quando a pressão é de 1 atmosfera, pressão normal, tá? Eles apresentam elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Significa que para congelar a temperatura é alta e para, no caso, fazer virar vapor, a temperatura é mais alta ainda. A gente pode pegar, por exemplo, aí um bom exemplo de composto iônico é o sal de cozinha. O sal de cozinha, a temperatura de fusão, para você fazer ele virar líquido, é bem elevada. E para você transformar ele em gás, a temperatura é mais elevada ainda. Eles são bons condutores de corrente elétrica, mas somente quando eles estão misturados com água, em solução aquosa, ou quando eles estão na sua forma líquida, tá? São cristalinos, duros e quebradiços, e muito solúveis em água, na sua grande maioria. Os compostos moleculares. Em condições normais de temperatura e pressão, eles apresentam-se no estado físico líquido, gasoso ou sólido, qualquer um dos três. Possuem baixas temperaturas de fusão e de ebulição. Por isso, na maioria das vezes, os compostos moleculares vão ser líquidos ou gases na temperatura ambiente. É bem raro a gente encontrar compostos moleculares na forma sólida, tá? São péssimos condutores de calor e de corrente elétrica. Portanto, eles são usados como isolantes térmicos e isolantes elétricos, tá? Já os compostos metálicos, eles são sólidos à temperatura ambiente, com a única exceção do mercúrio, que é um metal líquido, tá? Possuem temperaturas de fusão e de ebulição bem elevadas, assim como os compostos iônicos. São excelentes condutores de corrente elétrica, seja na forma sólida ou na forma líquida. São bons condutores de calor, tanto que são usados, né? Você pensar aí, por exemplo, uma panela, ela é feita de compostos que se unem por ligações metálicas para conduzir bem a energia térmica ali do fogão.
apresentam brilho, são bem resistentes à tração, insolúveis em água e dúcteis ou maleáveis, ou seja, podem ser facilmente transformadas em fios ou em lâminas, tá? E para finalizar, a gente vai falar do que é a alotropia. Esse conteúdo aqui eu devia ter falado lá atrás, quando a gente trabalhou sobre ligações covalentes, mas acabei esquecendo. Coloquei ele aqui no finalzinho só para não deixar passar em branco, tá? O que é a alotropia? A alotropia é a capacidade que um certo elemento químico tem de formar duas substâncias químicas, ou três ou quatro substâncias químicas puras diferentes, ou seja, substâncias químicas que sejam formadas só por aquele elemento químico, mas diferentes, tá? Aqui eu coloquei 3 exemplos de elementos químicos que têm essa propriedade de alotropia, tá? O primeiro é o elemento químico que a gente chama de oxigênio, que está representado aqui, ó. O oxigênio ele pode formar 2 tipos de substâncias químicas puras simples, no caso aqui. O primeiro exemplo aqui é esse daqui, que é o O2, que é o oxigênio, o gás oxigênio, aquele que a gente respira, né? E o segundo é o O3, que é chamado de gás ozônio, que é muito famoso por causa da camada de ozônio, de proteger o nosso planeta contra os raios ultravioletas do Sol, tá? O oxigênio ele pode formar esses 2 tipos de substâncias simples aqui. Pode ser o O2, como pode ser o O3. Portanto, eu digo que o O2, o gás oxigênio, é um alótropo do oxigênio. E o gás ozônio também é um alótropo do oxigênio, porque são 2 substâncias puras simples formadas por um único tipo de elemento químico, tá? Outro exemplo aqui a gente tem o enxofre. O enxofre ele pode formar tanto o enxofre rômbico quanto o enxofre monoclínico, tá? São 2 formas variantes do enxofre que são formadas única e exclusivamente por átomos de enxofre que só mudam a sua forma de organização, tá? Então esses 2 aqui, o enxofre rômbico e o monoclínico, também são alótropos. E por fim a gente tem aqui como exemplo os alótropos do carbono, que é o grafite, o diamante, o fulereno e os nanotubos, tá? Fulerenos e nanotubos têm várias derivações deles. Mas o que muda aqui? Todos eles são substâncias simples formadas apenas por átomos de carbono. O que muda é a disposição desses átomos de carbono. A forma como o carbono está organizado no grafite do seu lápis ou no grafite da sua lapiseira é uma. A forma do carbono como ele está organizada lá numa pedra de diamante é outra. Mas do que é feito o grafite e do que é feito o diamante, eles são feitos exatamente da mesma coisa, que são átomos de carbono. Portanto, o grafite e o diamante eles são alótropos, eles têm a propriedade da alotropia. Ok? Certo, pessoal? Nossa aula de hoje era isso. Até a próxima.